da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, em 13 de outubro de 2020. Convido nesse instante o vereador Aristeu Elias Ribeiro para fazer uso da tribuna e também a leitura do texto bíblico. Convido quem puder ficar de pé para acompanhar a leitura do texto bíblico. Eu vou ficar sentado porque estou com uma inflamação na perna aqui. Posso ficar muito de pé. É junto do Senhor que procuro refúgio, porque dizem, foge velozmente para a montanha, como um pássaro, eis que os maus entesam seus arcos e ajuntam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhos observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre, um vento abrasador que procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Obrigado, vereador. Havendo quórum regimental, estando esta casa sob a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do segundo período da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, do dia 13 de outubro de 2020. Dando início aos trabalhos e respeitando a ordem estabelecida pelo artigo 26 do Regimento Interno, abro nesse instante o período do expediente. Discussão e votação da ata da sessão anterior. Conforme dispõe o regimento interno, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior em plenário e passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da 26ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 5 de outubro de 2020 em discussão. Não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde a todos, em especial ao senhor Arlindo da Rosa, que está nos acompanhando na transmissão. Protocolo 16.908.83934. Assunto: encaminha requerimento número 138/2020, Câmara de Medianeira, data 28/9/2020. Despacho. Ciente, informo que em protocolo 16.911.042.5, de igual teor ao presente protocolado,
salvo a diferença no direcionamento do ofício inaugural, já tramitou por essa instituição, tendo como manifestação o 3º Comando Regional de Bombeiro, que a construção da nova sede para o 2º subgrupamento de bombeiros pertencente ao 9º grupamento de bombeiros, localizado no município de Medianeira, encontra-se na fase de confecção dos projetos executivos, conforme contrato número 1386/2019. Neste viés, restituo ao Gabinete do Comando Geral para conhecimento e medidas que julgar pertinentes. Curitiba, 28 de setembro de 2020. Subcomandante e chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, Gabriel Mocelin Júnior. Aqui é aquele requerimento que a Comissão de Finanças e Orçamento tinha feito. Núcleo de Engenharia e Arquitetura. Assunto: sede do 2º Grupamento de Bombeiros no município de Medianeira solicita a construção. Informação número 1263/2020. Trata-se o presente protocolo do ofício 476/2020, subscrito pelo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Medianeira, do qual consta a solicitação para a destinação de recursos para a construção da nova sede para o subgrupamento de bombeiros do 9º Grupamento de Bombeiros no município de Medianeira. Em relação à presente solicitação, esclareço que neste ano de 2020 foram contratados os projetos arquitetônicos e complementares para a edificação da nova sede do subgrupamento no município de Medianeira. Tais projetos estão em desenvolvimento através do contrato 1385/2019, cujo acompanhamento, fiscalização e recebimento são de responsabilidade da Paraná Edificações. Tendo tal contrato o prazo de entrega dos próximos no dia 26 de outubro de 2020, ocasião em que será possível quantificar o custo máximo para a licitação da obra. Assim sendo, destacamos que não recursos orçamentários disponíveis para a realização de licitação e execução da obra, face ao contingenciamento orçamentário do Estado em virtude da pandemia do Covid-19. Destacamos que poderá ocorrer suplementação orçamentária a qualquer tempo, seja com recursos do Tesouro Estadual e mesmo emendas parlamentares, no que estamos à disposição para orientações e encaminhamentos. A CESP-GS para Ciência e Encaminhamento. Curitiba, 30 de setembro de 2020. Núcleo de Engenharia e Arquitetura, Major Ivan Ricardo Fernandes, engenheiro civil. Já disse que dinheiro não tem por enquanto. Ofício número 312/2020, Medianeira, 7 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores de Medianeira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao ofícios 597 e 598, que encaminham o requerimento 164 de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, solicitando que seja informado se há projeto para a realização de recape asfáltico na rua Getúlio Vargas, entre a Avenida Pedro Socorro e Iguaçu, e na rua Gramado, na quadra onde está localizada a Unidade Básica de Saúde do bairro Nazaré, conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos. Não há previsão este ano para a implantação de recape para esses trechos. Atenciosamente, Erci Baldecer, secretário de Administração. Ofício 309/2020, Medianeira, 7 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores de Medianeira. Excelentíssimo presidente, em atenção aos ofícios 586 e 587, que encaminham requerimentos 159 de autoria do vereador Aristeu Elias Ribeiro, solicitando que seja informado se consta no cronograma a pavimentação asfáltica na Avenida Lagoa Vermelha, entre a Avenida Brasília e Pedro Socorro, e a Avenida Veranópolis, entre a Avenida Pedro Socorro e Rua Goiás, conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos. Não consta no cronograma projeto de pavimentação asfáltica para esses trechos neste ano. Atenciosamente, Erci Baldecer, secretário de Administração.
Ofício 310/2020, Medianeira, 7 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo presidente, em atenção aos ofícios 590 e 591, que encaminham o requerimento 161/2020, de autoria do vereador Nelson José de Bono, solicitando que seja informado se há projeto visando a construção de calçadas na Avenida Brasília, no trecho entre a Rua Crão até a subestação da Copel, no bairro Condá, conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos. Os passeios, conforme previstos em lei, é de responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção dos mesmos. Lei nº 072/2007, seção 3 dos passeios e das vedações, no artigo 47. A construção, reconstrução e conservação dos passeios e vedações em toda a extensão das testadas dos terrenos edificados ou não, compete aos seus proprietários e são obrigatórios. Atenciosamente, Erci Baldecer, secretário de Administração. Ofício número 311/2020, Medianeira, 7 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores de Medianeira. Excelentíssimo presidente, em atenção aos ofícios 595 e 596, que encaminham o requerimento 163/2020, de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, solicitando que seja informado se há previsão para este ano o recap asfáltico da Rio Grande do Norte, no trecho entre a Rua Piauí e a Avenida Pedro Socol, no bairro Cidade Alta. Conforme repassado pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, não há previsão este ano para implantação de recap para esse trecho. Atenciosamente, Erci Baldecer, secretário de Administração. Ofício 072, comando, assunto, emenda impositiva para 2021, Foz do Iguaçu, 5 de outubro de 2020. Ilustríssimo senhor presidente, o Corpo de Bombeiros Militar, órgão de execução da Polícia Militar do Paraná, possui suas atribuições constitucionais determinadas pelo artigo 144 da Constituição Federal, artigo 48 do Estado do Paraná e demais previsões legais, a exemplo da Lei Paraná número 1943-54, Lei Paraná número 16.575 de 2010, Lei número 19.449 de 2018 e Decreto número 11.868 de 2018. Segundo, o 9º Grupamento de Bombeiros, sediado em Foz do Iguaçu, possui 3 postos de atendimento operacionais no município, uma unidade administrativa e um centro de treinamento aquático, posto em Santa Terezinha de Itaipu, um posto em São Miguel do Iguaçu, um posto em Medianeira, um posto em Santa Helena, e com essa estrutura responde por atendimentos na região oeste do Paraná, atendendo um total de 11 municípios. Ao ilmo senhor Valdecir Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Terceiro, nosso grupamento de bombeiros atendeu em 2019 um total de 8.124 ocorrências, sendo 1.244 atendimentos realizados no município de Medianeira. Além de serviço operacional, a unidade também mantém serviços administrativos, sendo um grande impulsionador na área de prevenção contra incêndio e pânico, através do poder de polícia administrativa consoante as fiscalizações de projetos de prevenção de incêndios e vistorias em edificações e áreas de risco. 4. Tendo em vista o aumento das ocorrências de incêndios ambientais em razão do longo período de estiagem. 5. Considerando a dificuldade de atendimento dessas emergências com o caminhão ABTR, autobomba tanque resgate, que é projetado para meio urbano e, por conta disso, apresenta limitação de seu emprego em áreas rurais de preservação, considerando que há no mercado uma série de equipamentos operacionais para bombeiros que permitem atendimentos de emergência com maior eficácia. 7. Solicitamos a Vossa Senhoria previsão orçamentária de aquisição de equipamento operacional para o posto de bombeiros de Medianeira através de emendas impositivas
desta Casa de Leis para o ano de 2021, no valor de R$100 mil, o que possibilitará melhor atendimento a todos os municípios. Certos de podermos contar com vossa compreensão, desde já externamos nossos sinceros agradecimentos. Respeitosamente, Major Antônio Chinda, comandante do 9º Agrupamento de Bombeiros. Seriam esses os expedientes, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. As correspondências ficarão à disposição de vossas excelências no Departamento de Processo Legislativo. Abro nesse instante espaço para breves comunicados de vossas excelências. Vereador Tarcísio. Cumprimento, presidente, pares nobres vereadores. Nós, muitas vezes, quando ouvimos falar em formação dos alunos, cada um de nós e a nossa formação, nós lembramos os nossos professores do passado. Muitas vezes comentamos, lembramos como foi esse professor na vida de cada um de nós, tudo aquilo que ele nos ensinou, independente da matéria que ele lecionava na nossa escola. E hoje, de repente, tem muitos alunos também com saudades de abraçar e apertar a mão do seu professor. E também tem muitos professores que têm vontade de abraçar também a sua turma. Então, eu trago aqui um poema que, de repente, os alunos gostariam de declamar para o seu professor, mas devido a essa onda da Covid-19 não conseguem. Diz o seguinte: ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, é sempre única e original. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro, numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena, sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Feliz Dia dos Professores e Educadores, que nós comemoramos dia 15 próximo desta semana. Obrigado. Continue aberta a palavra. Mas nenhum vereador queira se manifestar, eu quero apenas justificar a ausência do vereador Sidney França, que ligou dizendo que estava com problema de saúde e que não poderia estar na sessão de hoje. Com a palavra, vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, também as pessoas que nos acompanham via internet. Senhor presidente, nós recebemos aqui a resposta do requerimento que nós havíamos feito ao governo do estado sobre o projeto do Corpo de Bombeiros de Medianeira. E vocês podem observar que a resposta é muito clara. Ainda não há dotação orçamentária no orçamento do estado para que esta obra seja edificada. Os projetos ainda serão concluídos até o dia 26 de outubro deste ano. Então, há que se faça também uma intermediação política junto aos deputados estaduais e ao governo, para que seja incluído essa rúbrica financeira no orçamento de 2001, para que o governo possa
disponibilizar os recursos para 2021, para que o governo possa disponibilizar os recursos para construir essa obra aqui. Se isso não for feito, nem em 2021 essa obra será iniciada aqui no nosso município, que já está há tantos anos, já era para estar até edificada já. Mas, assim, às vezes a gente fica até se perguntando sobre o atual governo do Estado, onde é que estão os projetos, as obras e os programas deste governo. Eu não vi nada ainda até agora. Sinceramente, não vi nada além da criação de aplicativos e mídia e divulgação na TV e nos órgãos de redes sociais. Então, é muito papo, muita conversa para pouco trabalho no nosso Estado. Por isso que nós precisamos fazer uma pressão junto aos órgãos do governo, principalmente na Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, para que seja viabilizado esse recurso e Medianeira consiga construir o seu quartel para os bombeiros, que está até hoje num prédio, num edifício cedido pelo município de Medianeira. Também gostaria aqui de dizer que o Comando de Foz do Iguaçu mandou aqui para a Câmara, se vocês prestaram atenção, para que os vereadores ou a Câmara Municipal fizesse uma emenda impositiva no orçamento do município para que seja adquirido um caminhão para poder fazer frente aos incêndios que acontecem no município, principalmente na área rural, porque em função da seca que estamos vivendo, e aqui ele não citou, mas também aqui nós estamos próximo a uma das maiores reservas naturais do mundo, que é o Parque Nacional do Iguaçu, que também poderá necessitar, em caso de incêndio, dos serviços dos bombeiros de Medianeira. E, infelizmente, essa emenda, os vereadores de Medianeira não conseguirão fazer, porque nós não temos ainda a legislação adequada aqui na Câmara de Vereadores para que o vereador possa fazer emenda impositiva. Então, nós temos que buscar esse recurso, talvez conversar com o prefeito ou conversar com o executivo, se for o caso, e todos os vereadores fazerem uma emenda de consenso no orçamento do município, que nós vamos votar daqui uns dias, nas peças orçamentárias, nas 3 peças orçamentárias, e que possa ser garantido esses R$100 mil para a aquisição deste veículo. Ou se busque isso através de uma emenda parlamentar de um deputado federal ou de um deputado estadual. Então, eu só queria fazer esses registros para que isso não passe em branco, né? E que nós, como vereadores, legisladores, nós temos que estar atentos para que tanto a obra do Corpo de Bombeiros aconteça no nosso município, como também a aquisição deste caminhão, que eu acho muito importante isso aí, porque o incêndio, hoje, nessas florestas, com a seca que está, ele toma, às vezes, proporções incontroláveis. Vocês viram o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia e em vários outros estados do nosso Brasil. Continue aberta a palavra. Vereador Aristeu. Cumprimentar Valdecir, presidente da nossa mesa, vereadores, funcionários, público que nos assiste.
Há poucos dias eu tinha levantado essa questão, até porque o incêndio geralmente ele não acontece em grandes proporções de imediato. É qualquer foguinho que vira incêndio. E eu fui a Cascavel, acho que quarta-feira, e estava observando as margens da rodovia 277. E eu acho que essa coisa de incêndio, de qualquer sinistro por conta da natureza ou do ser humano, ele tem que ter prevenção. Então, assim, a gente não vê nada, nem na televisão, nem no rádio, nem no jornal, nem em lugar nenhum, comentário para que as pessoas se toquem da necessidade de ajudar, conservar, evitar o chamado incêndio em florestas públicas e particulares e assim por diante. O Parque Nacional, da maneira que ele está ali, ele está muito fácil de acontecer um incêndio. Porque tem capim seco, tem pessoas que plantam à margem do parque, mas entre o plantio e a mata fica aquela restinga de capim, de grama, de pequenos arbustos que seca rápido e se transtorna um convite para um incêndio. Eu acho que as coisas, para a gente evitar, é muito mais barato, muito mais fácil do que depois combater, depois que está tomado conta, né? Mas assim, eu acho que não dá de a gente atender tudo aquilo que é preciso e aquilo que está errado e que aquilo que tem que providenciar, porque são tantas essas coisas. Mas eu acho que alguma coisa tem que fazer para preservar o nosso Parque Nacional aí, porque só assim, esperando pegar fogo e depois combater, é o que resta, tá certo? Que é o que resta. Depois de pegar fogo, o que resta é você tentar apagar o fogo. Mas eu acho que para o governo, para tudo, para a sociedade, é muito mais barato evitar do que depois apagar o fogo. Nós imaginando o que o governo está gastando em dinheiro e em saúde, em perda de meio ambiente, fauna, flora e assim por diante, a própria vegetação que se dizima ali naqueles incêndios, eu te garanto que era bem mais barato cuidar, porque tem meios para cuidar. As rodovias, o capim vem até na valeta da estrada. Em qualquer lugar que você vai, ou é roça ou é capim silvestre, que por um toco de cigarro ele pega fogo. Então, não é feito dizer assim praticamente nada, a não ser ter os equipamentos para apagar, mas para evitar, não tem. Eu queria fazer esse resgate porque tudo é o processo de cautela, de evitar as coisas, para não sair mais caro depois no caso do fogo, né, o combate. Era isso. Obrigado. Continue aberta a palavra. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, nós vamos para a matéria de deliberação em único turno. Solicita a primeira secretária a leitura do requerimento número 165/2020. Vereador Sebastião, pois não, antes da leitura. Saudação à Sua Excelência, presidente dessa casa, demais pares, também quem nos
assiste pela rede do Facebook, funcionários dessa Casa Legislativa, nós gostaríamos, Sua Excelência, da substituição da leitura do requerimento somente por causa da mudança dos termos técnicos. Aqui, em vez de cisterna, obras de reservatório apoiado. Então, nós gostaríamos de apresentar uma nova redação a este requerimento. Pois não. Requeiro à presidência, após ouvido o soberano plenário, assegurado pelo artigo 86, inciso 3º, e nos termos do artigo 114 do Regimento Interno, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Ricardo Indrigo, e ao gerente regional da Sanepar, Sr. Newton Luiz Pérez Molinari, solicitando informações sobre o término das obras no reservatório apoiado de 1.000 metros cúbicos localizada no bairro Jardim Irene. Justificativa. Sabemos que passamos por um momento de estiagem e o pouco volume de chuvas tem contribuído para que os mananciais continuem com baixa vazão. Fator determinante para que possam ocorrer novos rodízios no abastecimento de água no município. Ademais, as altas temperaturas têm provocado uma elevação no consumo de água. Condições que, somadas, trazem perspectivas preocupantes. Por essas e outras razões, fomos questionados sobre o término das obras do referido reservatório, que, segundo informações que nos foram repassadas, está funcionando com bomba de ligação provisórias e obras na rede de encanamento incompletas. Condições limitam a sua utilização, gerando preocupação na população local, que devido à localização no bairro é especialmente afetada quando ocorrem racionamentos e rodízios no abastecimento de água. Por esse motivo, solicitamos que nos seja informado qual a data prevista para o referido reservatório possa ser utilizado em sua capacidade total. Em discussão, o requerimento 165. Com a palavra, todo o requerimento do vereador Sebastião Antônio. Saudações já feitas. O que nos levou a fazer esse requerimento é justamente para tentarmos entender quantos por cento desta obra está concretizada. Nós, que acompanhamos já há bastante tempo, e já tivemos a oportunidade de mostrar nessa casa, que antigamente o terreno também só existia a caixa. Hoje, quem passar por lá vai ver que ela já foi totalmente murada, tá? Ela já foi totalmente cercada, e de que alguns moradores não tinham o conhecimento de que se está funcionando ou não. Segundo as informações que nós tivemos, já existe o bombeamento da água para o reservatório. Então, lá perto do córrego, lá onde foi feito o posto artesiano, lá na localização das novas casas da Prefeitura Municipal, existe um poço, foi feito um ponto de luz e colocado uma bomba em funcionamento, que não está, segundo informações, é por isso que nós precisamos saber do diretor da Sanepar, do Newton, se essa bomba ela está com a sua utilidade, com a sua capacidade total ou não. E sabemos que quando a água chega ao reservatório, ela vai ter dois sistemas. Um sistema que é por desnível e um sistema por bombeamento. Então, é um sistema que vai levar água aos lugares mais altos. Tudo isso no intuito de fazer com que a água possa ser distribuída em todos os bairros aí, de maneira igualitária. E a seca, esses dias quentes, tem gerado a preocupação. A obra vai ficar só bonita, aparentemente, né, porque ficou bonito todo o cercamento, o cuidado que tiveram, ou ela vai ter a sua utilidade em 100%. Também, naquele momento que nós questionamos aqui nessa casa, o gerente, ele falou de que iria ser construído lá um sistema de tratamento desta água. Porque até então, ela só está sendo bombeada. E acreditando-se na qualidade da água.
mas futuramente ela precisa ter todo um sistema de tratamento e, segundo informações, vai ser construída naquele local. Mas ainda não tem-se início dessas obras lá naquele local. Também sabemos, por informações, que é objetivo da Sanepar fazer com que esse abastecimento seja autossustentável, para que possa cortar o abastecimento que está chegando até este bairro, para que ele cesse, fique somente com o abastecimento autossustentável e que isso possa ajudar aos outros bairros. Então, deixa de abastecer toda essa região e a água que é bombeada para aí vai ser feito um corte e possa estar ajudando aos outros bairros, evitando futuros racionamentos e também de rodízios por falta de água. Então, é simples, é uma informação para saber. Hoje a obra está 50%, 60%, 70%, e se tem uma previsão que isso seja concluído. E a população cobra que seja feita com rapidez, porque a preocupação é de que daqui a pouco vai começar a faltar água, a ter rodízio novamente, e ninguém quer isso. Então, é necessário essas informações para que nós possamos levar aos interessados que estão passando por aquele local, vendo assim um cercamento em toda a estrutura, mas não sabem se funciona ou não funciona. Obrigado. Continua em discussão. Uma vez mais, vereador queria se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 166/2020. Requerimento 163/2020, de autoria do vereador Sidney França, que requer o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, solicitando que nos seja informado se há projeto com o objetivo de viabilizar a instalação de um ponto de ônibus na Avenida Florianópolis, próxima à interseção com a Avenida Brasil, no bairro Independência, bem como se há estudo para a viabilização de mais pontos de ônibus no perímetro urbano do município de Medianeira, ainda este ano. Justificativa: no referido local, que é perímetro urbano do município, ponto fixo de parada de ônibus, do transporte coletivo. Não há qualquer estrutura que proteja os cidadãos das intempéries, ficando expostos à chuva e ao sol intenso dos últimos dias. Fomos informados ainda pela população, tanto do bairro Independência quanto dos demais bairros do município, que há vários locais onde os ônibus fazem parada, porém não há qualquer estrutura de ponto de ônibus com cobertura ou assentos, motivo pelo qual solicitamos que nos seja informado se há estudos para a viabilização de mais pontos de ônibus no perímetro urbano ainda em 2020. Em discussão, o requerimento. A palavra, vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Queria cumprimentar inicialmente o nobre vereador Sidney França pelo requerimento. Nós vemos assim que não é só na rua Florianópolis, esquina com a Avenida Brasil. De repente que falta ponto de ônibus em muitos lugares do nosso município. Também, um tempo atrás, requisitamos 2 pontos de ônibus aqui na Rua Iguaçu. A gente vê todo o pessoal aí aguardando, o pessoal que trabalha na Lara, em Matelândia, o pessoal que trabalha em outras indústrias aqui de Medianeira, na Ninfa, na Dabol, na CGS. Então, nós vimos assim a grande preocupação. Então, pelo ponto de ônibus, assim, um ponto pequeno, precisaria ser um ponto de um tamanho maior, que, na verdade, os passageiros aqui na Rua Iguaçu, por exemplo, precisa o ônibus para em cima da pista de rolamento, deveria ter, de repente, um acesso para a parte externa da rua ali, para que o ônibus possa estacionar. Mas isso não está acontecendo. Então, acreditamos que esse requerimento é de muita importância, até porque o poder público, de repente, poderá fazer
parceria também com essas empresas, onde que nós vemos que a maioria dos trabalhadores estão exercendo as suas funções de trabalho, e com certeza essas empresas fariam uma parceria com o município para a construção desses pontos de ônibus, para que esses passageiros tivessem um lugar melhor para permanecer enquanto que o ônibus não chegar. Obrigado. Continue a discussão. Quando o vereador está se fala a parte externa da rua, ele quer dizer no recuo, né? Não tem como fazer parte externa. Com a palavra é do Nelson de Bona. Minha saudação, em nome do presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pela página Facebook. Também quero saudar o vereador, autor do requerimento, e desejar melhoras a ele também, né? E parabenizá-lo pelo requerimento. Essa é uma matéria bastante discutida nessa Casa de Leis. Não só precisa ali, né, no Parque Independência, como precisa pontos em todos os bairros e no centro também. Um terminal moderno no centro. Precisamos ponto de ônibus modernos que dá um suporte maior para as pessoas que aguardam, seja lá o ônibus ou um outro veículo de locomoção. Os pontos já são ultrapassados, né? Não acomoda, não conforta mais as pessoas. Nosso município cresceu bastante, a demanda é bastante grande, né? E também, além desses pontos, também precisamos ver com mais carinho as linhas do transporte coletivo, o recape asfáltico em todas as vias que passa o transporte coletivo. Assim, dessa forma, também contempla todos os moradores, porque as vias onde passa o transporte coletivo são as principais que ligam os bairros. Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Continua a discussão. A palavra é do Antônio França. Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, a todos que nos acompanham pelo Facebook. A demanda por ponto de ônibus, realmente, ela é grande. Quero cumprimentar também o vereador Sidney França, desejar melhoras e parabenizar pelo requerimento. Nós temos, inclusive, a solicitação de ponto de ônibus no interior do nosso município, onde as crianças aguardam o ônibus que conduz as crianças para a escola, também os adultos que dependem do ônibus, né, aqui na cidade, pessoas de idade, tendo a dificuldade com relação a um conforto maior enquanto aguarda o ônibus. Existem várias formas de você, da administração pública, poder estar instalando pontos de ônibus, inclusive até através de parcerias. Então, é importante que se faça um projeto nesse sentido, para que o cidadão medineirense seja atendido com a instalação dos pontos de ônibus. Meu voto é favorável e vejo que realmente é uma demanda que existe no nosso município. Continua a discussão. Com a palavra é do Sebastião Antônio. Saudações já feitas. Nossa saudação também ao autor do requerimento, Sidney França aí, também que se recupere e que possa estar aqui na próxima sessão já para poder participar das discussões e apresentação de requerimentos e indicações. Esse projeto, a questão de pontos de ônibus, já foi discutido nessa casa também. Foi levado ao conhecimento da administração, da necessidade, tanto na cidade como no interior. Como bem frisou Antônio França, esta e outros problemas que o município tem poderiam ser resolvidos através de parcerias. Nesta casa também discutimos constantemente a questão da denominação dos nomes de ruas
de nossa cidade. E ponto de ônibus é algo que precisa ser visto com mais carinho. Recentemente, vimos um investimento grande da empresa de transporte coletivo público nessa cidade, com investimento em ônibus de qualidade. Ônibus com ar-condicionado e com tecnologia inovadora. Mas a questão de quem espera por várias horas a chegada do ônibus nos pontos é, sinceramente, algo que a gente não gostaria de estar passando. Com esses calores que está fazendo, muitos lugares não têm nem cobertura. Outros não têm nem um lugar para se sentar. E uma vez, quando eu questionei sobre essa questão, falou de que não havia condições de se fazer porque o vandalismo era muito forte nesses pontos de ônibus. Mas eu acredito de que nós não podemos se ater a isso para não fazer. Nós temos que buscar, dentro das tecnologias que estão aí, algo com uma resistência, colocação de câmeras para que possa proibir a ação dos vândalos, enfim, tomar uma série de outras medidas para que esses pontos possam ser melhorados, porque é vergonhoso alguns pontos que nós temos em nosso município. Na região rural, não tem. Muitos aproveitam sombra de árvore e quando alguns pais resolvem fazer por conta própria, lá, uma cobertura para que os seus filhos possam ficar esperando a chegada do transporte. Então, é algo que tem uma demanda grande e que os próximos administradores aí possam ter aí na sua agenda este ponto que é importante se mudar e se melhorar em nosso município, que é a instalação de ponto de ônibus com melhor qualidade aos usuários. Obrigado. Vereador Aristeu Elias Ribeiro. Saudação já feita. Também gostaria de desejar um bom retorno do CID para a sessão da Câmara, para melhorar bem rapidamente e contribuir também um pouco com essa questão do ponto de ônibus. Veja bem, no interior, quem anda mais de ônibus são as crianças, quer dizer, as duas partes mais frágeis da sociedade, que é as crianças e os idosos. Os idosos, quando vão a receber aposentadoria e comprar suas coisas, consulta e assim por diante. E é justamente essas dois tipos de pessoas que sofrem com essa coisa de distância, de sol quente ou de chuva, ou de frio quando é frio. Então, é um descaso para a nossa população idosa e para as crianças que vão na aula, porque geralmente, às vezes lá na família tem carro, mas não tem quem dirige. Às vezes o casal idoso não dirige mais, ou nunca dirigiu, ou as crianças que, às vezes o carro está lá, fica em casa, mas a pessoa tem que ir lá no ponto de ônibus. E é longe os pontos de ônibus no interior. Se fosse de ter, mais ou menos, porque agora não tem nem longe nem perto, né? E outra coisa é aquela questão de que as pessoas se valem, às vezes, do morador mais próximo. Mas também não é uma boa medida ter que estar chegando nas casas para se proteger. Então, a gente reforça esse pedido
Até porque eu também já fiz pedido de ponto de ônibus e não aconteceu até hoje. É necessário, é importante, é uma proteção e as pessoas não têm esse benefício. E para quem não precisa de andar de ônibus, não dá-se a importância que tem um ponto de ônibus bem protegido, que também vale a pena ser um lugar que proteja um pouco do vento, da chuva e assim por diante. Então, eu reforço e peço também que tem que ser vista essa questão aí para a população, tanto da cidade como do interior. Muito obrigado. Continue a discussão. Vereador Pedro Cefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento importante, né, que trata de uma forma de dar um conforto melhor aos cidadãos e cidadãs que utilizam o transporte urbano como forma de ir e vir na sua comunidade. É claro que é impossível fazer parceria com a iniciativa privada para construir ponto de ônibus, porque isso é uma atribuição única do poder público local. E eu acho que o município, agora que está se encerrando essa gestão, poderia, nós estamos numa fase de eleições, temos aí 4 candidatos pretensos ao Executivo Municipal, e esses candidatos deveriam assumir compromissos com a comunidade e com a sociedade. Assumir compromisso de verdade. Eu vou construir pontos de ônibus, vou fazer pelo menos um ponto de ônibus em cada comunidade do interior, vou pelo menos fazer uns 3 pontos de ônibus em cada bairro, principalmente naqueles bairros onde há mais necessidade, há mais crianças que são transportadas para o transporte escolar, em frente às escolas também, em frente às unidades de saúde, em frente aos prédios públicos que tem no município, que ali geralmente são os locais onde se aglomeram a maior quantidade de pessoas, né? Próximos a esses estabelecimentos públicos, as escolas e assim por diante. Então, eu acho assim que esses candidatos agora, pretensos ao Executivo, deveriam assumir um compromisso público, mas abertamente e claramente, não com essa moleza que nós estamos vendo os candidatos falarem nos horários eleitorais, por exemplo, ao Executivo, onde eles não dizem nada com nada, não falam nada com nada e não dizem o que vão fazer e como vão fazer. Então, eu acho assim que nós temos que ter propostas diretas dos 4 candidatos a prefeito do nosso município e que assumam um compromisso de fazer, porque o bom político, o bom candidato não é aquele que promete, é aquele que assume compromisso com a sua comunidade. Eu vou fazer. Eu vou conseguir os recursos. Esse é o bom político. Esse é o bom candidato. E não aquele que ensaboa a população com propostas vazias, que não dizem nada com nada, e que a população vai votar mais uma vez e vai se decepcionar, quem sabe. Tomara a Deus que não. Mas vamos cobrar
dos nossos candidatos a prefeito. E também nós que somos candidatos a vereadores. Nós também temos que assumir esses compromissos com a comunidade. Nós também temos que assumir. E depois, ao lado do prefeito que for eleito, lutar para ajudar aqui no Legislativo a viabilizar essas melhorias. É claro que numa administração nem tudo pode ser feito. Muitos pontos de ônibus foram construídos pelo Executivo Municipal. Hoje estão praticamente destruídos. Tem bairros aí que ganharam pontos de ônibus modernos. Se a gente, quando passa lá e vê, é de chorar. Arrancaram tudo, quebraram tudo. Então, eu acho assim que nós temos que, na verdade, realmente é uma situação que vai ter que ser vista nesses próximos 4 anos, nas próximas gestões, mas que os candidatos se comprometam com a comunidade, com a sociedade, de fazer mesmo, e não só de dizer meio por trás e por baixo se vão fazer ou não vão, e de que jeito vão fazer também. Quem é candidato a prefeito tem que saber o orçamento que o município tem que conhecer quanto pode gastar, aonde pode gastar, como pode gastar e como vai viabilizar esses projetos. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 167, 2020. Requerimento 167, 2020, de autoria do vereador Sidney França, que requer o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, ao secretário municipal de Administração e Planejamento, senhor Erci Baldiceira, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, solicitando que nos seja informado quais obras de pavimentação e recape asfáltico, bem como colocação de pavimentação poliédrica, estão previstas para serem realizadas ainda neste ano. Justificativa. Fomos procurados por vários munícipes que nos solicitaram informações sobre a realização de melhorias nas vias onde residem, para que possamos prestar informações e esclarecimentos, tanto àqueles que já nos questionaram, quanto aos demais que venham a nos questionar. Solicitamos as suplicitadas informações. Em discussão, o requerimento 167, 2020. Não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 168, 2020. Requerimento 168, 2020, de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, que requer o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, ao secretário municipal de Administração e Planejamento, senhor Erci Baldiceira, e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, senhora Solange Aparecida de Lima, solicitando que nos seja informado se há estudos em andamento visando transformar o terreno do antigo aeroporto municipal em área industrial. Justificativa. Após a desativação do aeroporto municipal o terreno não recebeu nova destinação, sendo utilizado apenas para a realização de eventos e por munícipes como área de lazer, com uma área de 209.672,31 metros quadrados, situados no perímetro suburbano do município. O terreno possui fácil acesso à PR-495. Além de ser próximo à área urbana, com a viabilização desse terreno para a criação de uma área industrial,
novas empresas se instalariam no município, gerando renda e novos empregos, além de dar uma destinação final ao referido espaço. Em discussão, o requerimento 168/2020. Com a palavra, todo o requerimento, o vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Pessoal também que nos assiste pela rede do Facebook. Esse requerimento vem de encontro a muitas empresas que gostariam de se instalar aqui no município de Medianeira, mas não encontram umas áreas oferecidas pelo município para a construção de suas empresas. Essas empresas, então, elas se direcionam a Seranópolis, Iguaçu e a outros municípios, porque lá o município oferece condições para as mesmas serem instaladas. E aqui nós temos esse aeroporto municipal, que possivelmente também não vai ser mais ativado, até pela localização dele, e é uma área assim que muito bem servirá para a instalação das empresas para uma nova área industrial. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Sebastião Antônio. Saudações já feitas. Só complementando o autor do requerimento, Tarcísio Becker Sobrinho, dizer de que a sugestão sempre é válida e de que o que nós temos hoje e o que a população nos cobra hoje é que nós precisamos de uma nova área industrial. Nós, quando solicitados em relação a essa questão, nos comprometemos de levar uma solicitação na revisão do plano diretor. É a oportunidade que o município tem de estar discutindo um novo local. E também precisamos, junto com isso, atualizar a lei de concessão. Eu não seria favorável a vir a esta casa concessões como foi feita no passado, onde se deu uma liberdade muito grande aos proprietários de fazer penhoras desses terrenos e que hoje, infelizmente, muitos dos terrenos não têm a sua utilização devida, estão na mão de processos infindados. Então, tem que se mudar também a lei de concessão, para que nós possamos ter uma concessão séria e uma concessão também de que traga de volta ao município aqueles empresários que se utilizam da lei para poder barganhar terrenos e hipotecá-los em questões financeiras. Vejo a necessidade, o município urge por uma nova área industrial e é a oportunidade, infelizmente parado pela questão da pandemia, mas de discutirmos no plano diretor uma nova área, já deixar dentro da questão do perímetro urbano, se não tiver algo, a possibilidade de se trabalhar uma segunda área industrial com um novo modelo mais tecnificado, modelo melhorado e com a questão dessas cedências muito melhor trabalhadas, para que não possamos ter o dissabor dessas concessões que hoje, para o município, é uma vergonha. Se você pesquisar hoje, dos inúmeros terrenos que tem na primeira área industrial, eu não saberia dizer com certeza, mas são vários terrenos hoje que têm pendência judicial. E que muitas pessoas não fazem investimentos por essa razão, com medo de não saber o resultado desses processos. E também que estão parados por muito tempo. Então também poderia se agilizar através de uma ação em conjunto com os órgãos competentes, a visualização de todos os processos da primeira área industrial e poder dar um fim a essa questão e, de repente, poder surgir novos investidores. Porque nem sempre o empresário, Tarcísio, quer de graça. Ele quer ter algo que tenha uma infraestrutura. Por exemplo, de energia. Medianeira hoje não tem barracões com energia para grandes indústrias. Esse é o grande problema. Muitas pessoas vêm para fazer investimento em Medianeira e tem muitos locais aí para se alugar.
mas nenhum com energia para grande capacidade. E hoje nós sabemos que está tudo tecnificado. Hoje as máquinas estão aí com motores potentes e que precisam de carga, precisa ter demanda à disposição. E muitas vezes fica inviável para um proprietário particular fazer esse investimento para depois receber mensalmente esse investimento. Se fosse na área rural, na área industrial, isso poderia ser feito através do governo, da participação do município, trazer uma rede com capacidade para que todos possam se instalar e determinar também cada setor para cada tipo de empresa. Medianeira precisa pensar com carinho nesta nova área industrial e os novos critérios de concessão. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou me manifestar a respeito do requerimento do Tarcísio, embora eu reconheça a intenção, mas, sinceramente, Tarcísio, lá não é um lugar para uma área industrial. Porque, nesse ponto, eu até concordo em vários pontos que o Sebastião colocou aqui. Uma área industrial, ela precisa, fora do eixo da BR-277 em Medianeira, você nem pode pensar nisso. Quando se fala em indústria, é tráfego de caminhões pesados, é acesso que tem que ter de qualidade, é estrada, é tudo. Ali, naquele local, não tem a mínima condição de se fazer uma área industrial. A área industrial tem que ser pensada aqui, ou talvez na saída para Foz do Iguaçu, aonde a LAR vai construir aquele grande empreendimento. Ali para lá, o município adquirir uma área, colocar ali, fazer ali uma expansão, uma segunda área industrial moderna, com infraestrutura. Como o Sebastião falou, a principal coisa hoje, e é um grande problema, é a energia elétrica, que tem que se preocupar muito com isso, né? Não adianta, então, um projeto para uma área industrial, ele é muito mais amplo do que você pegar um aeroporto lá, porque tem uma pista de avião para transformar isso numa área industrial. Eu concordo naquele local onde está o aeroporto, tenho certeza que os prefeitos novos aí que estão concorrendo deverão ter uma solução para aquilo, ou que aquilo se transforme num aeroporto privado. Nós temos grandes empresas hoje em Medianeira que necessitam muito de transporte aéreo já. Nós temos linhas aéreas entre cidades de aviões menores e pequenos e que possa ser transformado, ou também outra situação que possa ser pensada naquele local é um local para eventos, que está precisando também. Nós temos que arrumar um local para que os nossos vários esportes e diversão da juventude tenham um local para poder fazer os seus eventos, como pessoal que gosta de ação, pessoal que gosta do ciclismo, e tantas outras coisas que dá para fazer ali naquele local, mas jamais uma área industrial. Uma que nem tem condições, porque ali tem quase que um hospital do lado, tem um Detran ali, tem cheio de moradias atrás, e também aquela área ali
ao lado, indo daqui para Seranópolis, ao lado esquerdo, possivelmente, futuramente, toda ela vai se transformar em loteamentos habitacionais. Então, Tarcísio, eu até entendo a tua intenção, eu sei que Medianeira está necessitando, mas eu não vou votar a favor deste requerimento, porque ali no aeroporto não há a mínima condição de se pensar em fazer uma área industrial. Continue a discussão. Não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento com o voto contrário do vereador Pedro Inácio Sefrim. Que a próxima administração decida o que vai fazer. Requerimento 169/2020. Requerimento 169/2020, de autoria do vereador Aristeu Elias Ribeiro, que requer o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, solicitando que nos seja informado se a administração possui algum programa de auxílio à expansão das redes de internet para todas as comunidades rurais do município. Justificativa. Possuir acesso à internet tem se tornado algo cada vez mais necessário para o desenvolvimento das mais variadas atividades, especialmente na área educacional. A facilidade na busca de informações, acesso a cursos, especializações e publicações científicas de forma rápida e prática, permitindo, inclusive, que melhorias sejam aplicadas nos processos agrícolas em propriedades de pequeno porte, torna a viabilização de acesso à internet um serviço de interesse público. Moradores das comunidades rurais do município, especialmente estudantes, sentem-se prejudicados e desassistidos, pois não há redes de internet via rádio ou cabo que alcancem algumas regiões. Em 2017 e 2018, atendendo à solicitação de moradores das comunidades de Mara Lúcia, Santa Rita e São Valentim, encaminhamos proposições ao Poder Executivo, que, através do ofício 291/2018, informou que iria verificar junto às empresas responsáveis a possibilidade de expandir as redes de internet. Salientamos que esta é uma necessidade de toda a população residente na área rural do município, motivo pelo qual solicitamos que nos seja informado se há projeto ou programa de auxílio à expansão das redes de internet em toda a área do município que ainda não possui, como, por exemplo, através da realização de parcerias ou concessões de benefícios às empresas que realizarem os investimentos necessários à expansão da área de cobertura. Em discussão, requerimento 169/2020. Com a palavra todo o requerimento do vereador Aristeu Elias Ribeiro. Saudações já feitas. Está bem esclarecido aqui, né? É mais de praticamente 3 anos que a gente vem batalhando nessa intenção de que a região seja servida por internet. Parece até que a gente estava prevendo que um momento desse ia precisar mesmo. Chega a pandemia, chega a paralisação nas escolas, os alunos precisando fazer exercício de casa, encontrando essas dificuldades aqui tão perto, tão no centro praticamente aqui da região, aonde nós temos a maior hidrelétrica do mundo, temos tanta coisa bem aperfeiçoada, bem estruturada, mas assim, internet tem em alguns lugares ela pega algumas horas por dia, algumas horas, muitas horas não tem, e assim vai.
Eu lembro que quando foi colocada essa torre ali atrás da rodoviária de Medianeira, isso deve fazer mais de 20 anos. E quando foi liberado, inaugurado aquela torre, o pessoal daquela área e das autoridades estaduais que estavam presentes, eles diziam que 15 quilômetros da 277 para cada lado, daí em diante, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, ia ter sinal de telefone. 15 quilômetros de cada lado. Isso faz bem mais de 20 anos, se não está perto dos 30, e aqui no bairro Itaipu tem lugar que não tem sinal de telefone. Inclusive, o vice-prefeito me falou que ele mora na rua Bahia, se eu não estou enganado, eu falando com ele, ele disse, senhor Esteu, lá em casa não tem sinal de telefone. Então, a gente volta a insistir, porque o pessoal continua cobrando, continua precisando. E a gente, nesse tanto, a gente tem que se tornar, assim, bastante teimosos, né? Porque se cansar, não, aí perde a esperança mesmo. Então, eu tenho mais esse requerimento, que gostaria de ser aprovado, e que vamos levando assim, forçando, procurando, mostrando. Pode ser que um belo dia, como diz, esse benefício chegue também. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Sebastião Antônio. Saudações já feitas. Queria parabenizar o senhor Esteu aí pela formulação desse requerimento e dizer que nós estamos acompanhando pessoalmente, não diria uma luta, mas uma tentativa de conquista de se ter um ponto de internet na área rural. Nós sabemos que a pandemia tem nos ensinado muitas coisas. Nós temos, de repente, visto a vida de outras maneiras. Sabemos que o normal nunca vai voltar a ser o normal de antigamente, de anteriormente. Nós verificamos aí, por exemplo, que os professores, para resolver a questão do acompanhamento dos alunos através das aulas online, verificaram que um problema não era nem ter a rede, era dos alunos ter o celular. E aí fizeram uma campanha e arrecadaram, surpreendentemente, um monte de celulares para os alunos carentes. Primeiro ter o celular e depois aí a rede de conexão para poderem assistir às aulas. E nós estamos acompanhando a questão de um grupo de moradores do interior tentando, senhor Esteu, ter essa possibilidade. É real, nosso município. E eu verifiquei junto com eles, porque eles estão precisando dos serviços de instalação de um ponto de energia. A instaladora falou o seguinte: quantos moradores poderemos atingir? Foi feito um levantamento e foi verificados mais de 30 pessoas que estariam usando o sistema. Ele falou: se for mais de 30 pessoas, eu levo o ponto com o cabeamento, com as coisas, sem custos, com o acordo da coisa. Mas eu preciso de um ponto de energia. Sem ponto de energia, eu não tenho como levar. E aí o que mais pegou nessa questão? Até agora foi pegar autorização de passagem para que a energia possa passar pelas propriedades até chegar no ponto ideal para a colocação da antena. Senhor Esteu, o senhor não imagina o que é conversa.
para que as pessoas possam autorizar a passar os postes. Ninguém quer ter poste na sua propriedade, nem que seja na divisa. Então, até que há o convencimento e a questão para que possa se dar autorização de passagem, e talvez acho que essas semanas devem estar na finalização de todos esses proprietários, para que aí sim possa se mandar um projeto à Copel para fazer a instalação de um ponto e daí voltar novamente à concessionária, aí seja ela qual eles escolherem, para levar um ponto de internet para as suas famílias. Dizer de que é o seguinte, é possível, tem condições. Agora, o município, de repente, poderia entrar com a colocação de sinais, com antenas, em lugares específicos, como já foi sugerido. E foi já mapeado em Medianeira os pontos que têm dificuldade e os locais onde deveriam ser colocadas as antenas. A única questão é a seguinte, quem banca a manutenção, a instalação e a manutenção? Aí que gerou os conflitos e tal, porque o município entendeu de que... Sim, pois não, Celestino. Então, é nessa linha, né, que a gente trabalhou desde o início, porque a gente sente que é um tipo de serviço, é um tipo de coisa, que o poder municipal, né, se tiver vontade, interesse de fazer, levar a sério esse tipo de necessidade, para ele é fácil de chegar a esses pontos, a esses momentos que você chega a arrumar o jeito, mas depende de alguns pequenos detalhes, né? E isso, depois você pode começar a trabalhar essa questão e vai juntando meios para poder executar o serviço. Porque para o poder público, o executivo municipal, é uma coisa que a função dele é fazer isso, né? Contratar, procurar empresa, procurar meios para adotar o município de estrutura, de infraestrutura, das coisas necessárias. Então, por isso que eu acho que nós pegamos o caminho, então, acreditando até mesmo no executivo que não ia demorar todo esse tempo, mas a gente continua esperando que chegue o momento de ter esse benefício lá na região e em todo o município no interior. Muito obrigado. Com certeza, Celestino. Tudo é possível. Inclusive, esse trabalho conta com o apoio do sindicato, reunindo as pessoas e tentando buscar. E por que não o executivo fazer parte também? Tá? Existe a possibilidade de resolvermos. Eu perguntaria, com toda a economia que está se fazendo hoje na educação, com a questão das escolas paradas, transporte escolar parado, não há custo com o combustível, com a manutenção, nós sabemos que há necessidade de aplicação dos recursos do orçamento, na totalidade de 25%, para a educação, e que se não fizer algo, não vai ser gasto. Por que não se pensar em levar, de repente, a educação através de pontos de internet para que as pessoas possam ter a facilidade de acesso às aulas online? Então, de repente, seria o momento da administração voltar atrás e verificar a apresentação desses projetos que foram, da determinação de vários pontos onde precisaria se colocar torres de transmissão e chamar a parceria. Porque esse local que eu me refiro, eu não vou citar nomes para que não é a questão de estar citando nomes, mas eles vão pagar o custo da instalação do ponto de energia. Eles vão se cotizar entre os usuários e na coisa, e vão verificar aí, através do sindicato, o seu sindicato, de repente, também ajuda, quer bancar e de repente, administrar. Isso tem possibilidade, né? O sindicato hoje já administra muitas linhas telefônicas. De repente, sentar também junto ao sindicato e falar, ó, tem mais 30 usuários. Tu tem interesse? De repente, também tem a participação. Esperamos que possa ser verificado, e se o pessoal da prefeitura estiver nos ouvindo,
Secretaria de Educação, para que possa ser revisto essa questão, né, senhor Esteu, e que nós possamos dar força aí à realização do seu pedido através desse requerimento. Sou favorável. Continua em discussão. Com a palavra é do Nelson de Bona. Saudação já feita, senhor presidente. Quero parabenizar o autor do requerimento, senhor Esteu. Dizer da necessidade iminente, né, de investimentos nas linhas de fibras, né, na cidade e também no interior. Por que não levar fibras para o interior? A questão de sinal de telefonia, celulares, as operadoras, zero, péssimo sinal, nem na cidade nem no interior. Tá? Os bairros, bairro Condá, bairro Alto, sinal péssimo da TIM. Parque Independência, né? Péssimo sinal da TIM, muito pouco investimento. A gente fala em Sanepar, em Copel, mas está aí a telefonia, nosso município também é fraco, é ruim. Tá? Nós temos aqui em São Francisco, senhor Esteu, também, o senhor citou algumas comunidades anterior, tem alunos que têm que vir para a cidade, porque não tem internet. Né? As operadoras de internet em nosso município fazem um trabalho péssimo, péssimo. Eles estão tratando nosso município igual trata as suas casas, né? Exploram os postes, exploram o município e joga o lixo, né, no canteiro central. Parece que o município tem a obrigação com eles também, em vez deles virem aqui explorar o município de Medianeira, também sujam o município. Parece que no município nós temos que cuidar também do lixo deles, porque eles sujam a cidade. E não é uma só, são todas as operadoras de internet, de fibra, sujam nosso município. Um péssimo exemplo que eles dão para nossas crianças. Em vez de investir na educação de nossas crianças, eles dão um péssimo exemplo. E não é uma só, não. São todas as operadoras de internet. Parece que nossas redes da Copel parece telha de aranha. Tudo fio pendurado. Uma vergonha esses operadores que vêm só explorar o município de Medianeira. E aí deixam a cidade suja. E o município tem que cuidar, o município tem que limpar. Isso não é papel do município, é papel deles. A Copel também tem que se mexer, porque os postes é de cessão de uso da Copel. A Copel tem que executar eles. Uma vergonha. Falando de Copel, de telefonia, de Sanepar, o nosso governo do Estado está zero. Péssimo exemplo, nosso governador. Ele tem que cobrar isso aí. Parte, vereador. Só para lhe falar, lhe parabenizar também pelas suas colocações. Também o requerimento do seu Aristeu é muito importante, esse tema. Mas lembrar também que toda hora está aumentando os valores das nossas contas de energia, contas de água, telefone, mas investimentos de verdade, e como o senhor colocou, não tem. Então, me parece, dá uma impressão assim de que os serviços públicos dessas empresas, tipo Copel, Sanepar, essas operadoras de telefonia, em vez de melhorar, estão piorando cada vez mais. É triste ver isso aí, porque a população paga por um serviço para receber um serviço de qualidade e não recebe, né, o serviço de qualidade. Né? Como aqui em Medianeira, água, a parte de energia, para você conseguir colocar um poste ou fazer qualquer coisa, é um parto. Isso aí, né? Então, eu acho assim que está na hora do governo, do Estado, começar a trabalhar de verdade.
Eu agradecer sua participação, sua contribuição, nome do vereador Pedro Cifrim, e devolver a palavra ao senhor presidente. Continua em discussão. Mas o governo vai trabalhar a partir do virado do ano e começa a trabalhar, daí chega a eleição dele. Continua em discussão. Vereador Antônio França. Cumprimentos já feitos. Gostaria de parabenizar o vereador Aristeu Elias Ribeiro. A gente sabe que a tecnologia está aí à disposição das pessoas. E nós temos que estar apoiando para que, não só na cidade, senhor Aristeu, mas também no interior, as pessoas possam ter acesso à internet de uma forma eficiente, funcionando, né? Cobrar que esse funcionamento aconteça na cidade, conforme já foi colocado aqui pelos vereadores que me antecederam, mas que também o interior, o cidadão que produz no campo, tenha a condição de poder estar utilizando da internet, que é a tecnologia que veio para atender o cidadão, seja na cidade ou no campo, para que tenha acesso à informação, para que tenha agilidade dos processos, para que possa, através da tecnologia também, estar executando muitas tarefas que se faz hoje através da internet, né? Pagamento de faturas, transferência de valores de conta bancária, enfim. Então, pode estar estudando lá no interior, fazendo cursos online, e tudo isso vem para que o cidadão possa estar se desenvolvendo, né? E não pode estar excluso desse processo aquele que está lá no interior e que está produzindo. Sebastião Antônio. Obrigado pela parte. Rapidamente, saudações já feitas. Me veio agora a lembrança aqui na mensagem, dizendo o seguinte, que a tecnologia está chegando ao interior. Por exemplo, aqui o exemplo citado, colocou energia solar e não pode acompanhar a produção da sua energia porque precisa de internet para que o programa tenha a sua funcionalidade. Então, hoje, no sistema solar, instala-se um programa e que você acompanha minuto a minuto, dia a dia, mês a mês, a sua produção, quanto as suas placas estão gerando. Mas tem muitos aí que não podem instalar o programa porque não têm acesso à internet. Então, a tecnologia está chegando, mas ainda essa questão não está acompanhando. Exatamente. Tem alguns setores que não acompanham. Obrigado pela participação, Sebastião, e mais uma vez, parabéns, ao Aristeu, pelo requerimento. Nosso apoio e voto favorável. Continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Favoráveis permanecem em comissão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Matéria para despacho da mesa. Indicação 128/2020. Senhor presidente, gostaria de solicitar, com a sua permissão, em função de outro compromisso, a minha retirada, já que os requerimentos já foram todos votados e aprovados. Tranquilo. Fique à vontade. Indicação 128, de autoria do vereador Tarcísio Beck Sobrinho, que solicita o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, indicando a realização de recape asfáltico na rua Amapá, no trecho entre as ruas Piauí e Goiás, no bairro Nazaré. Indicação 129/2020, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, indicando a reconstituição e limpeza das bocas de lobo na rua Santa Catarina, esquina com a rua Paulinho Valiato, no bairro Itaipu. Indicação 130/2020, de autoria do vereador Sebastião Antônio, que solicita o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, indicando a inclusão da localidade conhecida como Vila Rural no cronograma de audiências públicas a serem
realizados durante a revisão do plano diretor. Indicação 131/2020, de autoria do vereador Sebastião Antônio, que solicita o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, indicando a revisão da iluminação pública da comunidade Santo Expedito, na chácara Recreio Paraíso. Indicação 132/2020, de autoria do vereador Antônio França, que se solicita o envio do expediente ao presidente do Conselho Municipal Rodoviário do Trânsito, senhor Hermogênio Batista, indicando a instalação de um redutor de velocidade na rua Piauí, próxima à interseção com a rua Rio de Janeiro, no bairro Cidade Alta. Seriam essas indicações, senhor presidente. Tem alguém inscrito para o uso da palavra? Não. Era o que tínhamos para hoje. Desejamos a todos uma excelente semana.